professor Marlon Pereira, professor de Geografia. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. Estou aqui para mandar um forte abraço, né? Desejar atrasado mais uma feliz Páscoa a todos vocês. Que o nosso Senhor Jesus Cristo tenha renascido junto com a Páscoa aí no coração de cada um de vocês. Pessoal, hoje eu estou aqui para dar continuidade à nossa disciplina, certo? Geografia. Hoje nós iremos falar novamente sobre o continente americano, mas hoje nós iremos falar sobre os seus povos nativos, né, os chamados povos pré-colombianos. Pessoal, peço que você pegue aí o seu material, o livro Panorama, tá? Coloque na página 78. Nossa aula de hoje ela vai da página 78 à página 81, ok? Peço também que você pegue aí seu caderno de anotações, que você possa pontuar aquilo que for mais importante nessa aula, ok? E que também as suas perguntas, as suas dúvidas, você possa utilizar o botão, a ferramenta Pergunta do Cristos Online, para então tirar as dúvidas sobre a matéria, né, que vai ser dada na aula de hoje, tá bom? Pessoal, aí antes de iniciar propriamente dito o nosso conteúdo, eu queria relembrar o que foi dito na aula passada, né? Não sei se você lembra, mas nós falamos na aula passada sobre os aspectos naturais do continente americano, sobre a questão do clima, da vegetação, né? Falamos que o continente americano ele tem uma grande variedade climática por conta da sua grande extensão latitudinal. Também falamos que o continente americano ele é o segundo maior continente do planeta Terra, ficando apenas atrás do continente asiático. Pessoal, também falamos sobre a regionalização do continente americano, né? A regionalização histórico-cultural, que divide o continente americano em região latina e região anglo-saxônica, e também falamos sobre a regionalização geográfica, em que o continente americano é dividido em América do Norte, Central e do Sul. Pessoal, além disso tudo, nós falamos sobre o processo de ocupação da América. E é esse o grande ponto que nós iremos tratar hoje, certo? Porque nós vamos falar sobre um grupo bem específico dos povos, né, que viveram ou que vivem na América atualmente. Nós estamos falando sobre os povos pré-colombianos. Aí o que seria pré-colombianos? Antes da chegada do Cristóvão Colombo. Então, por isso, pré-colombianos. Esses povos, eles viviam em grande quantidade aqui na América antes da chegada dos europeus. Eram cerca de 50 milhões de pessoas que viviam aqui no chamado Novo Mundo, ou seja, nessa nova zona de exploração dos europeus. Esses povos que habitavam o continente americano ficavam conhecidos genericamente como pré-colombianos, como eu havia explicado, que já viviam antes da chegada de Cristóvão Colombo. E esse explorador, ele também definiu uma nova termologia para esses povos. Como ele acreditava que havia chegado à Índia, né, porque era então a rota comercial que os europeus buscavam, como ele acreditava que tinha chegado na Índia, ele passou a chamar esses povos de índios ou indígenas. E esses povos, então, foram colocados basicamente no mesmo grupo. Você tem 50 milhões de pessoas, diversos grupos espalhados por toda a América, definidos como uma coisa só, índios. E não é bem assim, porque esses povos apresentavam uma grande diversidade étnica, social, política e religiosa. Algumas civilizações, como as incas, as maias, as astecas, elas eram sociedades complexas, com grande desenvolvimento arquitetônico, um grande desenvolvimento cultural, um grande desenvolvimento social. Então eram sociedades tão civilizadas, tão desenvolvidas quanto as europeias. Só que o europeu, ele tinha que ter, né, vamos dizer assim, algo que autorizasse a sua dominação sobre esses povos. Então, pelas religiões, né, por esses povos adotarem religiões politeístas, ou seja, eles adoravam diversos deuses, isso autorizou os europeus a dizimar, né, esses povos com a desculpa de que eles precisavam catequizar.
E aí muitos desses grupos foram dizimados completamente, né? Por mais que ainda se perpetue a sua cultura, a sua língua, o seu modelo social, esses grupos, né, foram dizimados por armas, por germes, né? Muitas doenças executaram esses indígenas, ok? Então, com a ocupação e exploração do continente americano pelos europeus, essas sociedades começaram a desestruturar e muitos povos desapareceram. Tá bom? Aí, pessoal, inicialmente nós vamos falar sobre os grupos indígenas que viviam no extremo norte do continente, ou seja, nos Estados Unidos e no Canadá. Centenas de povos indígenas habitavam a América do Norte e foram praticamente dizimados ao longo do século. Então, vários grupos indígenas foram sendo pelas atividades feitas de exploração dos europeus, né, desses imigrantes que chegavam na América. Então, principalmente nos Estados Unidos, no território estadunidense, foi desenvolvida uma teoria ou uma ideologia chamada destino manifesto. Essa teoria, ela dizia que o povo americano, né, o povo estadunidense, era escolhido por Deus, tá? Foi escolhido por Deus, aliás, para dominar essa terra. Então, por isso, eles tinham autoridade sobre os grupos nativos que viviam lá. Isso fez com que vários grupos indígenas, os Sioux, os Apaches, os Comanches, todos esses fossem dizimados pelos europeus nativos. Outros grupos, como os Cherokees, né, foram se adaptando ao modelo de vida europeu, né, ao processo de catequização dos povos europeus que chegavam na América do Norte, e a partir disso eles foram sendo mantidos. E aí os indígenas passaram a influenciar a música nos Estados Unidos e no Canadá, eles passaram a ser a temática de filmes de Velho Oeste. Normalmente, os indígenas eram colocados como vilões desses filmes de Velho Oeste, em outros não, né? Eles eram parceiros, mas sempre com um papel secundário, né? Eles nunca eram protagonistas desses filmes de Velho Oeste. Além também, né, da questão gastronômica. Há uma influência muito forte dos indígenas na alimentação, principalmente no sul dos Estados Unidos. Tem outra questão que também é a língua, né? Muitas regiões, como Oklahoma, por exemplo, é um termo indígena. E aí nós temos a influência dos índios na região estadunidense, tá? Muitos descendentes desses povos vivem em comunidades e precisam lutar pelos direitos originários à terra e pela preservação de sua cultura. Isso é normal em todos os países da América. Esses grupos indígenas lutam por terras, pela a questão da autonomia sobre a sua cultura, e nos Estados Unidos e no Canadá não é diferente. Muitos grupos, né, indígenas lutam, reivindicam terras e também reivindicam melhores direitos, né, dentro do território em que eles vivem. Aqui nós temos imagens que falam um pouco sobre dos indígenas na América do Norte, tá bom? Aqui, por exemplo, em vermelho, nós temos um exemplo das tribos Cherokees. Pessoal, aí falando agora sobre os indígenas na América Latina, nós temos três grupos, três civilizações que são muito importantes. Olha, outras civilizações também são importantes. Nós temos a Tupi aqui no Brasil, né? A Tupi-Guarani, que é um dos grupos indígenas mais importantes de toda a América do Sul. Só que os grupos indígenas que deixaram resquícios históricos, né, que nós podemos discutir, que nós podemos apresentá-lo melhor, são três dentro da América Latina: os astecas, os incas e os maias, certo? São três grupos indígenas que os historiadores têm um embasamento melhor para poder falar como vivia, como se comportava, como foi o choque cultural com os europeus, e aí por isso nós iremos abordar nesse capítulo, certo? As tribos astecas, elas se desenvolveram entre o século XIV e século XVI.
As tribos, como eu estou falando, o Império Azteca ele era dividido em várias cidades-estados, ou seja, em vários grupos, né, em várias tribos. E essas cidades-estados já tinham toda uma arquitetura, um desenvolvimento de drenagem, de irrigação, de estradas. E cada cidade-estado, assim como lá na Grécia, cada um tinha sua autonomia, mesmo que todas essas fossem vinculadas ao imperador, certo? Esses grupos eles começaram a ser destruídos a partir da chegada do Homem Branco, em 1519. Então, os espanhóis começaram a dizimar esses grupos, buscando principalmente ouro e prata, ou seja, metais preciosos. Os grupos astecas eles tiveram um grande desenvolvimento, principalmente em vários alimentos, né, em várias culturas agrícolas que hoje são importantes na composição da dieta mexicana, como o milho, como a pimenta, certo? Então, a civilização asteca é bastante importante. A civilização asteca ela está localizada ali na área que nós chamamos de Mesoamérica, no centro do México, tá bom? Outra civilização importante é a Maia. Ela ficava localizada na região da Península do Yucatán, que fica no sudeste do atual México. Os maias eles construíram pirâmides, palácios e templos, e uma das atividades muito comum dentro da civilização maia era como é que eu posso falar? A, as atividades religiosas, certo? Que geravam entregas, né? Eles acabavam executando pessoas para dar como oferta ao deus em que eles acreditavam, né? O deus Sol, principalmente, era o deus mais importante para os maias. E essas oferendas, elas estavam muito ligadas àquele modelo religioso que eu disse para vocês, que é o modelo politeísta. Os maias também ficaram bastante conhecidos por conta do calendário. Então eles tinham desenvolvido um calendário, né, que era cíclico, né, contava de 50 em 52 anos. E até 2012, né, nós tivemos aquela história de que era o fim do mundo, porque era o fim do calendário maia, mas talvez eles não tivessem tempo para contar além de 2012, certo? A economia dos maias era baseada na agricultura, assim como os astecas, eles eram importantes produtores de milho. No artesanato se destacava a fiação de tecidos, então os maias também já tinham uma atividade, uma produção artesanal, né, manufatureira bastante importante. É também legal falar que os maias não tiveram contatos com os europeus, certo? Os maias, né, algumas teorias dizem que eles foram extintos cerca de 900 anos depois de Cristo. Isso quer dizer que não deu tempo de ter contato direto com os europeus. E algumas teorias são desenvolvidas para falar sobre o extermínio, né, sobre o fim da civilização maia. Alguns cientistas falam que foi pela questão climática, outros cientistas falam que foi pela falta de terras agricultáveis, e alguns teóricos da conspiração dizem que foram os ETs que levaram os maias. Mas brincadeira à parte, essa civilização ela não teve contato direto com o homem branco, certo? Aqui, pessoal, em destaque no mapa, a região onde vivia a civilização maia, certo? E para fechar a nossa aula, iremos falar sobre o Inca, os Incas, né? Passava pelo Peru, pela Colômbia, pelo Equador, pela Bolívia, pela Argentina, pelo Chile. O território Inca era tão extenso que se equipara ao atual México, um dos 15 maiores países do mundo. A civilização, né, Inca, ela vivia basicamente na região próximo à Cordilheira dos Andes, uma região bastante instável sobre movimentos tectônicos, ou seja, a arquitetura Inca tinha que ser bem desenvolvida para que não tivesse tremores e destruísse as edificações da região. Na agricultura se destaca a produção de batata, de milho, de mandioca, com uma arquitetura, com o desenvolvimento de técnicas de irrigação, técnicas de cultivo. Como eles viviam em montanhas, era muito comum os terrenciamentos. Eles faziam terrenos, né, abriam áreas
dentro do seu território. Na agricultura, aliás, na arquitetura, desculpa, se destaca a construção de templos e moradias, ok? Pessoal, aqui é a área em destaque no mapa, a área onde viviam a antiga civilização Inca. Pessoal, eu recomendo que vocês resolvam as questões da página 72, 75 e 81. Como eu disse na aula passada, é muito importante que vocês resolvam as questões para fixar o conteúdo, certo? Não adianta nada você assistir a aula, fazer suas anotações se não resolver questões. Pois só resolvendo questões você estará melhor preparado para as avaliações que virão em seguida, ok? Pessoal, um grande abraço, um forte abraço para você. Espero que eu tenha ajudado e até a próxima.